Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu venho trazendo algumas dicas de como cultivar plantas dentro de casa. Então eu vou mostrar para vocês algumas plantas que eu consegui cultivar dentro do meu apartamento. Então eu quero mostrar como que eu cuido de cada uma delas. A primeira planta, que é infalível, eu acho que qualquer pessoa vai conseguir cuidar dessa planta, que é a espada de São Jorge. A espada de São Jorge, ela requer pouquíssimos cuidados, porque é uma planta que não gosta tanto de água. Então, assim, se você é uma pessoa que não fica muito tempo em casa, viaja com frequência, você vai conseguir manter essa planta muito bonita dentro de casa, sem ter tantos cuidados. Então, geralmente eu rego ela uma vez por semana, mas é uma rega bem leve mesmo, não deixar o solo dela muito encharcado. Eu costumo usar esses borrifadores. Então eu vou lá e dou uma borrifada nela, e eu também gosto de borrifar na folhagem dela, porque ajuda a limpar essa folhagem e a planta respira um pouco mais. O que o pessoal queixa muito da espada de São Jorge? É uma queixa até da minha própria irmã, que também estava cuidando dessa planta. Molhar ela com muita frequência. Aí as folhas dela começam a ficar mais amarelada e o tronquinho dela, o caule dela começa a apodrecer. Então as folhinhas vai se desfazendo, elas vão caindo. A pessoa que olha vai achar que é porque ela está precisando de água, mas na verdade é porque ela está com excesso de água. Então, de fato, essa é uma planta que não gosta muito de água. E não precisa estar colocando ela muito exposta ao sol. Eu geralmente, logo pela manhã, eu pego todas as plantas e coloco aqui num cômodo específico da casa, onde entra alguns raios de luz. Eu deixo ela lá pela manhã e depois eu volto cada uma delas para o lugar correto. Então é só isso, não precisa de muito cuidado. A segunda plantinha que eu gostei bastante, e ela é muito bonita, deixa o ambiente muito charmoso, que é essa plantinha aqui, o nome dela é brilhantina. Então eu tenho duas espécies da brilhantina, essa aqui que tem a folhinha um pouco mais larga e essa aqui que tem umas folhinhas bem pequenininhas, bem delicadas. Essas plantas eu costumo deixar elas suspensas em locais um pouco mais altos, porque são plantas que tendem a cair, elas tendem a descer. Então ela tem esse aspecto mais rodado. Essa aqui, por ser uma muda, ela tá muito fininha ainda, mas ela é uma planta que fica bem robusta, bem rodada, e ela se despende. Então fica muito bonito se você colocar elas em locais altos. Essa planta, ela requer uma rega diária, mas também é uma rega para não deixar o solo tão encharcado. Então você dá ali umas borrifadas na terra. Essa terra geralmente tem que ser uma terra, né, com um adubo orgânico, porque ela precisa desses nutrientes. Então dá uma rega ali por cima. Você também pode fazer, né, a rega aqui nas partes das folhas, né? Dá uma borrifada na folha para estar sempre limpando. E é uma planta também que não requer tantos cuidados, mas ela precisa de uma rega constante. Ó, já essa daqui eu acho que todo mundo conhece, que é a jiboia. Essa planta, ela é muito famosa pelo fato dela percorrer toda a casa. Então, se deixar, ela vai criando uma ramificação muito extensa. Uma planta também muito fácil de ser cultivada, uma planta que gosta muito de água. A minha, apesar dela estar aqui dentro do adubo, né, da terra, mas é uma planta também que ela pode ser cultivada só no potinho de água. Então ela vai criar todas aquelas raizinhas ali dentro da água e ela consegue sobreviver muito bem, por gostar muito de água. É uma planta que ela pode ficar na cozinha, porque a folhagem dela é bem espessa, é bem resistente, e a cozinha, que é um local que tem muita gordura, né, muita poluição, às vezes pode criar tipo uma crostinha em cima dela.
Então o legal é sempre vir com um paninho, dando uma limpada nessa folhagem e sempre borrifando. Essa também é uma planta que eu rego todos os dias. E essa eu faço uma rega bem abundante, porque de fato ela gosta bastante de água. Essa aqui é a palmeira bambu. Essa planta, ela se adapta tanto na área externa quanto na área interna, igual eu cuido dela aqui dentro de um apartamento. Na parte externa da casa, geralmente ela fica com a folhagem um pouco mais amarelada, ela tende a queimar mais as pontinhas, porque ela não pode ficar assim tão exposta ao sol. Então o indicado é que ela fique ali numa meia sombra. O cultivo dela dentro do apartamento. Geralmente, se você colocar ela num vaso um pouco mais largo, essa planta ela vai tender a encorpar mais. Agora, se você deixa ela num vasinho um pouco mais restrito, ela às vezes vai criar uma certa altura, só que ela não vai desenvolver tanto. Essa planta ela precisa, né, de um adubo orgânico, rico em nutrientes. E o indicado, gente, é muito importante não só fazer a rega no pé da planta, né, na parte da terra. Essas plantas, elas também precisam de uma borrifada aqui na folhagem dela. Não sei se vocês têm planta em casa, mas se tiver, observa a folhagem dela do mesmo jeito que, por exemplo, você limpa uma mobília e observa que tem pó, o pó também assenta nessas folhas. E com o tempo vai impedindo da planta respirar. Então ela começa a ficar com aspecto mais amarelado e com o tempo pode até morrer. Então o indicado é que sempre dá uma borrifada, tentando limpar essa folhagem. Uma diquinha, eu comprei aqui um fertilizante, eu não sei se vai conseguir ver. Ó, ele é esse fertilizante aqui. Esse fertilizante, geralmente eu vou diluir 2 tampinhas dessa em praticamente 1 litro de água. Esse fertilizante, ele é 10% de nitrogênio, 10% de fósforo e 10% de potássio. Ele é indicado para qualquer tipo de planta, principalmente quando ela está no estado vegetativo dela. O que é o estado vegetativo? É quando a planta está começando a murchar, que você começa até a desistir achando que ela vai morrer. Então você faz essa borrifada, né, no pé da planta, pode até jogar também um pouquinho nas folhas, de 15 em 15 dias. Então você vai fazer, vai adubar ela, né, com esse fertilizante de 15 em 15 dias e você vai ver que a sua planta vai mudar, ela vai ficar muito mais bonita. Esse fertilizante você compra em qualquer local que vende planta. Esse daqui mesmo eu comprei ele na Leroy. É bem baratinho, em torno de uns R$8, eu acho que dependendo do lugar chega até 12, mas não passa disso. Gente, agora eu vou falar dessa plantinha aqui. Essa planta eu ganhei ela da minha mãe, só que eu não sei o nome dela. Eu achei ela bonita e quis fazer um teste para ver se ela ia conseguir se adaptar dentro do apartamento. Ela super se adaptou, é uma planta muito bonita e muito resistente. Eu faço a rega dela muito parecida com a da brilhantina, eu faço uma rega moderada, né, todos os dias. E é uma planta que está brotando muito, então assim, ela veio só um galinho e agora ela já está com 2 brotinhos aqui, ó, já bem grande. Igual eu falei, eu não sei o nome dela, então se alguém aí souber, deixa aqui nos comentários o nome dela para eu poder pesquisar um pouco mais, ver como é que funciona o cultivo dela, a questão de retirada de mudas, porque é uma planta que eu quero pegar mais mudas dela e espalhar pela casa. É uma planta muito bonita mesmo. E ela também é uma planta que desce, então eu deixo ela num local suspenso para ela continuar crescendo. Agora, uma dica infalível para você que tem várias plantas em casa e às vezes vai viajar o fim de semana ou vai passar um tempo fora de casa e tem uma planta que às vezes precisa de uma rega constante. O que eu geralmente faço? Eu pego um potinho aqui com água e um barbante. Então eu preciso de um barbante mesmo de algodão. E aí eu deixo a pontinha desse barbante nessa água.
Geralmente, quando eu vou sair, eu faço igual eu deixei aqui. Eu coloco todas as plantas no local estratégico da casa, onde tem uma certa quantidade de luz entrando, e boto elas aqui em cima de uma mesa e coloco cada uma com seu potinho e puxo um barbante para cada uma. Então essa planta, de acordo com a necessidade dela, ela vai puxando essa água por esse barbante e vai umedecendo o seu solo. Então quando você chegar de viagem, suas plantas não vai estar mais murchas. Elas sempre vai estar bem vivas, bem bonitas e sem essa preocupação de sair e deixar as plantas em casa. Bom, pessoal, então essas foram as dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like aí, seguir o canal e ativar o sininho. Próximo vídeo é uma dica muito bacana de como você dá aquela inovada nos seus vasos. Então, aquele vaso que você está quase tirando, né, daquela planta e jogando fora, não vai precisar fazer mais isso, tem jeito. Então ativa o sininho, porque quando surgir vídeos novos você será notificado. Beijos e até a próxima!